Agora a gente vai falar um pouquinho com o João Paulo Amaral, pesquisador do IDEC, sobre uma pesquisa feita analisando a qualidade do transporte público em São Paulo e Belo Horizonte. Bom, o que a gente avaliou, o que a gente quis avaliar principalmente, era entender quais são os direitos do usuário do transporte público, porque isso inclusive está previsto no Código de Defesa do Consumidor. O IDEC, como instituição que defende os direitos do consumidor, ele preza também que essa relação de consumo está prevista em serviços públicos, né? A conta que a gente paga de luz, de água, até mesmo os serviços públicos de saúde, é um direito que a gente tem como consumidor. A gente tem uma relação ali de troca de serviço, de prestação de serviço. E o transporte público é o mesmo caso. Então a gente foi avaliar em São Paulo e BH, em Belo Horizonte, quais eram os direitos do usuário no transporte público e como esses direitos estavam sendo respeitados ou não pelos operadores ali de transporte público. Então a gente avaliou metrô e ônibus, alguns eixos com relação à qualidade da viagem, né, com relação se o deslocamento foi seguro, se a própria estrutura que foi dada ali ou de informação foi adequada, os funcionários teve um atendimento adequado, e por aí vai. Outro ponto era com relação à estrutura da estação ou do ponto onde a pessoa tem que ficar esperando ali. Também avaliamos a estrutura do transporte, tanto com relação à estrutura mesmo, a condição, né, a conservação que tem, a aparência e tudo mais, mas também as informações que você tem nesses dois lugares, tanto no ponto quanto no transporte. E, por fim, a informação para o usuário, que é como se fossem os nossos serviços de atendimento ao consumidor, né, dentro do transporte público. Se você tem informação no site, informação por telefone, ou informação adequada em todos os locais, e principalmente um direito que a gente pouco conhece, que é da devolução do bilhete, né, da devolução do valor da passagem, caso você vê alguma irregularidade com o que está infringindo alguma regra dos nossos direitos que a gente tem no uso do transporte público. E o fato é que a gente descobriu um dado bem alarmante. Foram mais de 146 irregularidades nesses 4 modais aí, metrô, ônibus, em São Paulo e em BH, nessas duas cidades. E aí teve alguns pontos que a gente observou de mais cautela em cada um desses transportes, né? A questão do metrô, especificamente em São Paulo, é evidente que a superlotação se destacou. Isso é óbvio, mas a questão que não é tão óbvia assim é que isso, inclusive, é um direito do usuário ter as condições de saúde e segurança garantida ali. Em muitos casos na viagem, isso implica em condições insalubres, seja pela temperatura ou pelo aperto que tem naquela condição ali, como também na questão de insegurança do empurra-empurra, às vezes até os funcionários incentivando isso. Um caso de um dos usuários que ganhou uma indenização contra a CPTM foi por causa disso, né? Um funcionário que empurrou ali as pessoas para conseguir entrar, caber, né? Isso é uma situação de insegurança. E também com relação à informação, que também cabe para isso, né? Então, a partir do momento que acontece qualquer pânico, qualquer problema no metrô, você tem o direito de saber aquela informação imediata, para você tomar a decisão, eu quero continuar minha viagem aqui ou não, e mesmo se você completar a viagem, você tem o direito de pedir o bilhete de volta ali. E você pode pedir depois que passou, assim, um dia depois, ou não? Você tem que pedir na hora? O ideal seria no momento, porque inclusive se for negado ali, você tem evidências do horário, o nome do funcionário que te atendeu, para depois fazer a reclamação no órgão ali e colocar a situação para eles que não foi devolvido o bilhete, sendo que o usuário se sentiu lesado ali, né? Então não é só pela inoperação, ou seja, vai demorar muito para eu pegar a viagem, vou sair e pego aqui o bilhete. Não, pode ser por outras situações também, ao nosso ver. E a questão do ônibus em específico, para fechar, foi muito específico com relação aos pontos de ônibus, a informação que você tem, a conservação desses pontos de ônibus, mesmo que a gente está vendo aí uma grande... para mim, ao meu ver, uma enganação com relação a novos pontos de ônibus que a gente tem na cidade de São Paulo. Na verdade, está sendo um abuso contra a lei da cidade limpa, ao meu ver. Até previa isso, mas, ao meu ver, está sendo um serviço público que deveria ser prestado com informação adequada, ter ali os itinerários, ter o canal de contato para você saber se o próximo ônibus está chegando, informação em tempo real. E você não tem, mas você tem ali uma publicidade e um todo que não está funcionando tão bem.
Então essa questão e também da qualidade da estrutura de transporte do ônibus mesmo tem causado alguns problemas com irregularidades aí que a gente viu na qualidade do transporte público.